E o que é esse tríplice ministério de Jesus? Vamos lá. Lá em Hebreus, capítulo 9, a palavra de Deus, ela nos fala em 3 diferentes versículos sobre a obra do Senhor Jesus. Então, primeiramente, Hebreus 9, 26, vai nos falar assim: agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Esse é o primeiro ministério de Jesus. É o ministério em que ele veio ao mundo, em que ele nasce de uma virgem, em que ele vive como ser humano, em que ele oferece a sua vida como sacrifício pelo pecado. Então, veja bem, o primeiro ministério dele é o ministério em que ele morre numa cruz para que nós pudéssemos ele levar sobre si o nosso pecado, o nosso castigo, e nós levarmos sobre nós a sua vida. Então, ele paga o preço por nós. Então, o primeiro ministério, que é o ministério terreno do Senhor Jesus, é o ministério em que ele vem como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é o ministério em que ele vem para... Claro, ele vem também como um sacerdote, ele vem também como um profeta, sim. Ele vem também já sendo proclamado como futuro rei, mas acima de tudo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício e ele é também o sacerdote. Então, ele apresenta aquele sacrifício e ele é o próprio sacrifício. Para quê? Para que o nosso pecado seja perdoado. E aí, para aqueles que não conhecem, né, nós temos que entender que lá na primeira parte da Bíblia, que é o chamado Antigo Testamento, Deus, ele estabelece que para que o homem tivesse seus pecados perdoados, o sacerdote deveria oferecer um sacrifício no altar. Geralmente era um animal. E o mais importante desse era o cordeiro, por ocasião da Páscoa, que, por meio desse sacrifício oferecido, os pecados eram perdoados. Então, aquilo ali, não que Cristo substituiu o cordeiro, mas o cordeiro simbolizava, na verdade, a obra de Cristo. Que Cristo ia pagar os nossos pecados, ia dar a sua vida, pagando os nossos pecados, em troca da nossa salvação. Então, o primeiro ministério é esse, o ministério terreno de Jesus. Depois, em Hebreus 9, 24, ele fala sobre o ministério celestial de Jesus. E ele fala assim: Cristo não entrou no lugar santo, feito por mãos humanas, e que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Eu aqui acabei de ler a Nova Tradução na linguagem de hoje, né? Mas todas as versões vão falar mais ou menos a mesma coisa, né? Ele fala aí sobre a obra celestial. Que lugar é este que Cristo adentrou? Ele adentrou o céu, né? Ele adentrou a presença de Deus. Ele adentrou o trono de Deus, tal qual nos é mostrado lá em Daniel e também depois lá no Apocalipse, no capítulo 5. Então, eles falam ambas as passagens, Daniel ali no capítulo 7 e depois Apocalipse no capítulo 5, vão falar sobre a chegada do Filho do Homem, a chegada do Cordeiro de Deus, a presença do trono do Todo-Poderoso, né? E em que condição que ele entra? Ele entra na condição daquele que deu a sua vida por nós, em resgate de nós, que morreu por nós, pagou o preço e Deus o ressuscitou dos mortos, né? Agora, então, ele sobe aos céus para cumprir a segunda parte do seu ministério, que é o ministério
celestial. E como é esse ministério? Bom, você veja bem, no lugar, aqui na terra, Deus mandou que Moisés e o povo de Israel construíssem o tabernáculo. Depois foi transformado no templo, né? E esse tabernáculo, algumas denominações vão dizer que é uma cópia exata do que está no céu. Não é bem assim, né? O tabernáculo é sim uma cópia daquilo que Deus mostra para Moisés lá no monte, né? E ele reflete a realidade celestial. Por quê? Porque a Arca da Aliança é ali o símbolo da presença de Deus. E, mais uma vez, né, o autor de Hebreus, ele pega a história da intercessão no Antigo Concerto, que é um símbolo da obra de Cristo, para nos explicar o que Cristo agora faz. Por quê? Porque assim como o sacerdote adentrava, né, no tabernáculo para ministrar e interceder por nós, Cristo também, ele entra, mas entra no lugar santíssimo, que é o céu, para interceder por nós. Irmãos, vai ter denominação que vai falar assim, não, mas Cristo só entrou há pouco mais de 200 anos aí, há pouco menos de 200 anos, quase 200 anos aí, no lugar santíssimo para interceder por nós. Veja, lá em Atos dos Apóstolos, Estevão, ele tem uma visão. Ele vê os céus abertos e ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus na presença de Deus. Eu pergunto para você, qual é o lugar mais santíssimo que existe no céu? Evidente que é no trono de Deus. Não há um lugar mais santíssimo. Tanto é que o Santíssimo, né, no tabernáculo, era onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, como é possível, se Estevão viu o Filho ao lado de Deus Pai, lá no céu, lá por volta do ano 34, né, depois de Cristo? Como é possível, então, dizerem que ele só vai entrar no lugar santíssimo agora em 1800 e pouco? Então você veja como é um pouco, né, distorcida essa história, né? Jesus, ele adentra o céu, né? Em Apocalipse 5 já é mencionado que ele aparece no lugar mais santo que existe, que é a presença de Deus, o Todo-Poderoso. E ele vai lá, né, e senta ao lado de Deus. Para quê? Primeira coisa, Deus dá a ele o poder para conduzir, para governar, sim. Mas a obra que ele faz é uma obra não apenas de governo. Ele faz mais do que isso. Ele faz uma obra de intercessão. Primeiro, é preciso a gente entender o que é intercessão. Porque quando a gente lê, né, as traduções, dá a entender que Jesus, ele fica, sei lá, de alguma maneira, orando, ali suplicando, né, ao Pai, né, pelos que haverão de crer nele, ou pelos que creem nele, para que eles permaneçam firmes. E essa visão é uma visão completamente equivocada, irmãos, completamente distorcida. Primeiro, né, quando você pega Hebreus 9:24, esta palavra interceder não está no texto original. O texto original vai falar assim: pois Cristo não entrou num santo lugar feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para agora aparecer diante de Deus por nós. Então é isso que ele faz, ele aparece diante de Deus por nós. Como assim? O que ele fez na cruz do Calvário? Ele pagou o nosso preço. Sabe quando você está com aquela dívida? Por exemplo, a pessoa está com uma conta, né, não paga, uma conta de luz, uma conta de gás, uma conta de água, e aí quando chega, né, o pessoal da companhia, eles chegam para cortar a luz, cortar a água, cortar o gás. O que a pessoa faz?
Adianta ela fazer uma promessa? Não, eu vou pagar. Ela é devedora. Ela está devendo. Ela pode falar o que for, mas não tem jeito, vai cortar. Mesmo que ela esteja com o dinheiro ali e fale assim, olha, tá aqui o dinheiro, eu dou aqui para vocês, e já certo, ela não pode. Ela não pode dar para eles. Eles são apenas executores. Ela tem que pagar para quem é de fato. Então, mesmo que ela tenha o dinheiro ali, vai ser cortado. E ela vai ter que pagar e depois pedir a religação. Então, o que precisa? Precisa que alguém chegue na hora e apresente a conta paga. Se apresentar o boleto ali pago, aí não tem corte, né? Eles vão embora satisfeitos e a pessoa também não passa pela dor de cabeça de ter o seu fornecimento interrompido. É basicamente esta ideia que Hebreus 9, 24 nos traz. Cristo aparece diante de Deus, diante do trono, né? E quando ele aparece como aquele que pagou a conta. Quer dizer, estava tudo certo, ia ser cortado, a pessoa ia ser punida, e então Cristo aparece ali. E quando que ele realizou essa obra? Na cruz do Calvário. Só que agora ele chega diante de Deus e fala, eu estou aqui, eu me sacrifiquei, eu paguei a conta deles. Então logo não há mais o castigo sobre nós. Então isto é interceder. Não é ele ficar ali pedindo, mas o fato dele ter pago o preço. Ele estar lá agora se apresentando, eu estou trazendo aqui o que eu fiz. Basicamente é esta ideia que nos traz, né, a intercessão. E o que mais também acontece ali no ministério celestial? Bom, além de interceder por nós, no sentido de mostrar que ele pagou a nossa conta, ele faz essa obra a mais sobre a qual eu comentei aqui no começo. Qual é esta obra a mais? Ele também transforma as nossas vidas. Ele derrama sobre nós o seu espírito. Ele nos dá poder, mas ele também nos transforma. A Bíblia diz que o propósito de Deus é nos fazer a semelhança e a imagem do seu Filho amado. Ou seja, uma transformação moral que acontece em nossas vidas. Então, na vida da igreja, de cada homem e mulher, ele vai tratando. Então, isso é uma obra de Cristo, por meio do seu Espírito em nossas vidas. Isso faz parte do seu ministério celestial. Efésios vai falar assim para nós, o apóstolo Paulo, que em Cristo nós somos recebedores de toda a riqueza de Deus nos lugares celestiais. Essa é a grande riqueza de Deus, irmão Williams. Tem gente que vai achar que a riqueza de Deus é financeira, tá? Tem gente que vai achar que a riqueza de Deus é apenas a cura, né? Como diz ali em Isaías, se citou, mas se ele carregou sobre si, né, as nossas dores, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, se pelas suas pisaduras nós somos curados, por que tanta gente anda doente? Então, a nossa visão, por conta da pregação de muitos televangelistas e pastores famosos, é o quê? Que esta pregação, esta cura, este pagar a dívida, né, é basicamente material. Então, você é curado fisicamente, só isso. Você recebe riqueza, prosperidade, só isso. E, na verdade, irmãos, a riqueza que fala aqui é muito maior, é a transformação do caráter. Então, nós que éramos pecadores, hoje não somos mais, mas mais do que isso, nós somos feitos agora à imagem de Jesus. Isso é tremendo. Esta é a maior riqueza que nós podemos obter, porque se ele dá o seu filho, o mais importante para nós, como não vai nos dar todas as demais coisas? É isso que Paulo fala. Então não há riqueza maior do que receber o filho e ser feito à sua imagem. E aí, né, você falou, muitos de nós vão ser curados materialmente, mas a maior cura não é material, né? Por exemplo, ou os apóstolos não morreram, os apóstolos não foram perseguidos, não passaram por lutas, por dificuldades tantas.
né? A maior riqueza é essa transformação quando nós somos feitos à imagem do Filho amado. Então, esta é a grande riqueza que nós recebemos, né? Então, alguns vão receber esta e receber a cura, alguns vão receber esta e vão receber também um crescimento material, né, financeiro, né? Mas outros, não. Então, queridos, a grande riqueza é a transformação de vida, né? Porque nós vamos, na glória, apenas continuar o que ele já começou a fazer aqui. E aí eu aproveito para falar do último, né, ministério dele, que está lá em Hebreus 9:28. Aparecerá assim uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então veja bem, terceira e último ministério é o ministério quando ele voltar, né? Ele volta para cá, né, e ele volta, como falou o pastor Misael, para reinar, para ressuscitar os mortos, para transformar a igreja, porque veja bem, importa hoje que primeiro nós temos uma transformação moral, uma transformação espiritual, quer dizer, uma conversão, uma mudança de vida, para que depois nós venhamos a experimentar também a transformação física. Então, primeiro nós temos que ser como ele é moralmente. E quando ele voltar, nos é prometido que teremos uma transformação dos nossos corpos, né? Ou a ressurreição com corpos incorruptíveis, porque aí nós vamos ser também como ele é fisicamente. Vamos ter também o corpo transformado, né? O corpo que agora não poderá mais passar, né, pelas enfermidades, pelas dores e pela morte, para estar para sempre com ele, governando com ele aqui na terra os 1000 anos, né, e depois vivendo para sempre com ele, pela eternidade, na nova terra, né, que é a terra transformada, a terra que voltará ao estado, né, dos tempos do Éden, dos tempos do Jardim do Éden. Então esse é o tríplice ministério de Cristo. No primeiro, ele é o sacrifício e ele também é o sacerdote. No segundo, ele é o intercessor por nós. E no terceiro, ele é o rei que breve virá. E aí eu faço as minhas palavras, na verdade, eu faço das palavras do pastor Misael as minhas palavras. Porque ele disse tudo. Será que é esse Jesus que você está esperando? Será que é esse Jesus que salva, que cura e batiza com o Espírito Santo, no sentido de mudar a vida, e que breve virá para ressuscitar e governar a terra? Será que é ele que você está esperando? Ele é real. Ele é muito mais real do que o crucifixo, a joia ou o pingente que você tem pendurado aí no seu pescoço ou em alguma parede da sua casa. Então medite nisso. Medite nisso. Medite no Cristo verdadeiro, porque é sobre ele que as Escrituras testificam, e não sobre a joia que está por aí no seu corpo ou na parede da sua casa.